Uma produção. Bruá! Olá a todos, bem-vindos às Teorias da Conspiração. Às 8 horas e 46 minutos da manhã de 11 de setembro de 2001, um avião colide com a torre norte do World Trade Center, em Nova York. Nem as testemunhas oculares, nem os jornalistas que acorrem ao local percebem exatamente com o que estão a lidar. Terá sido um acidente, um piloto suicida, um terrível erro do controle aéreo? 17 minutos depois, as dúvidas dissipam-se. O voo 175 da American Airlines embate na Torre Sul e fica claro que se trata de um atentado terrorista. O mundo assiste, em direto, à imagem icónica das duas torres a arder. Bombeiros e polícias de Nova York entram nas torres e sobem centenas de lances de escadas, na esperança de combater as chamas ou pelo menos ajudar os sobreviventes a escapar. Às 9h37, em Washington, um avião colide com o Pentágono. 22 minutos depois, a Torre Sul desaba. 4 minutos depois, o voo 93 da United Airlines despenha-se num descampado na Pensilvânia. E às 10h28, a Torre Norte colapsa, desaparecendo numa nuvem de pó e alterando para sempre a paisagem de Nova York. Entre a colisão do primeiro avião e a queda da última torre, passam apenas 1 hora e 42 minutos. Um total de 2.996 pessoas morreram nos atentados do 11 de setembro, incluindo os 19 sequestradores. Nos dias e semanas seguintes, os responsáveis pelo horror foram identificados. Os 19 sequestradores trabalhavam para a Al-Qaeda, uma organização terrorista islâmica liderada por Osama Bin Laden. E para uma certa geração à qual eu por acaso pertenço, o 11 de setembro desperta a mesma pergunta que despertava na geração dos meus pais. Nós costumávamos perguntar-lhes onde é que tu estavas no 25 de Abril. Para a minha geração, a pergunta é onde é que tu estavas no 11 de setembro. Toda a gente tem memória deste acontecimento. Foi um evento super mediático, acompanhado em direto pela televisão em todo o mundo, e é também o primeiro evento sobre o qual as teorias da conspiração que se geraram à sua volta puderam não só propagar-se, mas nascer na internet. Podiam reagir a algo a que todos tinham assistido. O acesso à informação era total e tirar conclusões sobre o 11 de setembro tornou-se um passatempo profundamente democrático. Não era preciso delegar essa responsabilidade ou confiar em alguém, havia vídeos, artigos, testemunhos, áudios, reconstituições, documentários, fotografias. Bastava ver para crer. E, claro, nem toda a gente viu exatamente a mesma coisa. As teorias da conspiração sobre o 11 de setembro podem variar em certos detalhes sobre os conspiradores, sobre as tecnologias utilizadas, as táticas utilizadas, mas no geral partem sempre de certas premissas centrais. Primeiro, o 11 de setembro foi um inside job. A administração Bush deixou que acontecesse ou provocou o atentado. É aquilo que os teóricos da conspiração chamam uma false flag operation, ou seja, um atentado provocado pela administração de determinado Estado que serve de justificação a ações posteriores, neste caso, a invasão do Afeganistão em 2001 e a guerra no Iraque em 2003. Quanto aos sequestradores, eles não trabalhavam para a Al-Qaeda, ou então eram assets ou espiões da CIA. Eram, digamos, paus-mandados, podendo ou não saber a extensão do plano que ajudaram a pôr em prática. As duas torres não caíram devido ao embate dos aviões ou do incêndio que se lhes seguiu, mas sim graças a uma demolição controlada. O Pentágono não foi atingido por um avião, mas sim por um míssil teleguiado. O voo 93 da United Airlines não se despenhou num descampado da Pensilvânia por causa de uma revolta a bordo, mas sim porque foi abatido, ou então foi desviado pelos conspiradores e o seu despenhar nesse tal descampado foi simulado. E o edifício 7, um edifício no complexo do World Trade Center, que ardeu durante várias horas e acabou por desabar ao final da tarde de 11 de setembro, foi demolido propositadamente, tal como as torres. Nele encontravam-se escritórios da CIA e do FBI e, portanto, estava apinhado de provas que demonstravam que estas instituições tinham estado por trás da preparação do atentado.
Dito isto, para cada um destes elementos das teorias da conspiração, diferentes teóricos propõem diferentes variações. É possível dois teóricos concordarem, por exemplo, em relação à natureza dos sequestradores, mas não quanto à forma como o Pentágono foi atingido ou à forma como as torres caíram. Os defensores das teorias da conspiração do 11 de setembro, independentemente destas variações, fazem parte de um grupo chamado Truth Movement, ou seja, Movimento pela Verdade. As primeiras dúvidas sobre o que aconteceu naquela manhã surgiram logo nas horas seguintes. Como muita gente viu o atentado pela TV, em direto, houve muita gente que falou de sons de explosões, que a queda das torres se parecia demasiado com uma demolição controlada, e muita gente colocou dúvidas sobre a possibilidade de um grupo de sequestradores e de terroristas conhecidos por viver assim numas cavernas do Paquistão e do Afeganistão terem sido capazes de mandar abaixo um império do tamanho e com as capacidades técnicas, tecnológicas, bélicas como os Estados Unidos. Logo em fevereiro de 2002, um francês chamado Thierry Meyssan, que era presidente de um think tank progressista de centro-esquerda francês, publica um livro chamado 11 de Setembro, A Grande Mentira. Ele é a primeira pessoa a propor, digamos no mainstream, com livros publicados e não só na internet, que o 11 de setembro foi um inside job levado a cabo por Bush como maneira de justificar a sua política expansionista. Vendeu centenas de milhares de exemplares em França e por toda a Europa. Em 2004, David Ray Griffin, um teólogo e professor reformado americano, publica The New Pearl Harbor, ou seja, o novo Pearl Harbor. Nesta obra, o Griffin opõe a narrativa oficial às questões levantadas por alguns teóricos da conspiração. Numa entrevista ele viria a dizer o seguinte, e cito: "Não verifiquei independentemente a validade destas informações. Limito-me a afirmar que certos revisionistas apresentam argumentos que, à primeira vista, sugerem que houve cumplicidade oficial. Se uma parte significativa das evidências aqui descritas corresponder à verdade, a conclusão de que os atentados do 11 de setembro aconteceram graças à cumplicidade oficial tornar-se-á inevitável." Outro exemplo é a série de documentários Loose Change, produzidos e lançados na internet entre 2005 e 2009. São realizados pelo Dylan Avery e produzidos pelo Corey Rowe, que eram dois jovens de 20 e poucos anos americanos, e são uma espécie de pseudo-documentário / apresentação PowerPoint com recurso a fotografias, vídeos, citações tiradas do contexto, que convidam sempre o espectador a, entre aspas, tirar as suas próprias conclusões. É outro slogan típico destes teóricos. Sem que fique, no entanto, claro que a informação foi reunida e filtrada pelo Corey Rowe e pelo Dylan Avery da melhor maneira, ou seja, que essas conclusões que nós poderemos tirar independentemente a olhar para o documentário possam ser as melhores. Mas não surgiram só filmes e livros, surgiram mesmo organizações. Por exemplo, Architects and Engineers for 9/11 Truth, portanto, arquitetos e engenheiros para a verdade do 11 de setembro. Esta organização conta, neste momento em que gravo o podcast, com 3.368 arquitetos e engenheiros e mais de 28 mil membros do público. Em 2005, James Fetzer, um professor de filosofia, alia-se ao professor de física Stephen Jones e fundam a Scholars for 9/11 Truth, ou seja, académicos para a verdade do 11 de setembro. Estas teorias atraíram não apenas alunos universitários malucos nos primórdios da internet ou os paranoicos tradicionais, mas sim, como estão a ver, académicos, professores, teólogos, arquitetos, engenheiros, pilotos, bombeiros, polícias, jornalistas. O resultado é uma constelação de pessoas de diferentes backgrounds, idades, estratos sociais e visões políticas. Uma profusão enorme de ideias, umas mais loucas do que outras. Vamos imaginar uma régua de 50 centímetros. Esta régua vai medir a verosimilhança de várias teorias da conspiração sobre o 11 de setembro. Vamos imaginar que estes centímetros não medem distâncias, mas sim verosimilhança, plausibilidade. Os 50 centímetros é uma teoria que será mais ou menos verosímil. Os 0 centímetros é a loucura total, não tem qualquer plausibilidade.
E vamos ver que, para vários pontos ao longo da régua, vamos encontrar teorias diferentes. Nos 50 centímetros da nossa régua imaginária eu vou colocar a história oficial, simplesmente porque é o consenso neste momento e este não é o local indicado para estar a discutir se a história oficial faz todo sentido ou não faz todo sentido. É aquela que é aceita neste momento, vamos partir a partir daí. Vamos até aos 40 centímetros da régua, um bocadinho menos de plausibilidade. Tudo aconteceu no 11 de setembro como nós pensamos, aviões, torres, Pentágono, queda do avião 93, mas os responsáveis são diferentes. Esta teoria não está nada mal, não desafia a ciência, não desafia propriamente o senso comum, mas apenas aquilo que achamos pensar sobre certas personalidades políticas ou organizações. Por exemplo, obriga-nos a pensar que o Bush, o seu vice-presidente Dick Cheney, o FBI, os militares, a CIA poderiam ser responsáveis pelo atentado ou, no mínimo, saberem que esse atentado ia acontecer e não terem feito nada de propósito, não terem feito nada para o impedir. Esta é uma acusação grave que exige bastantes provas, talvez mais do que aquelas que normalmente são dadas, mas não desafia propriamente nenhuma lei da física. Vamos para os 30 centímetros na nossa régua. A teoria da demolição. Não só o 11 de setembro foi um inside job, mas os aviões embateram nas torres, no entanto, não foi isso que as fez cair. Stephen Jones, um dos tais fundadores do Scholars for 9/11 Truth, publicou um artigo em 2005 que, por acaso, lhe custou o emprego na escola onde dava aulas de física. No abstract deste artigo, Jones diz o seguinte: tenha em consideração os relatórios oficiais da FIMA, do National Institute for Standards and Technology e da Comissão do 11 de Setembro, que argumentam que a queda dos 13 edifícios deveu-se ao impacto dos aviões e posteriores incêndios. Apresento, no entanto, evidências que sustentam a hipótese de demolição controlada, sugerida pela informação disponível e que pode ser testada cientificamente, sem que, no entanto, tenha sido tida em conta em qualquer um dos relatórios subsidiados pelo governo americano. Stephen Jones diz ter encontrado nos destroços do World Trade Center resíduos de termite, que é uma mistura de óxido de ferro e de alumínio que, quando acionada, quando em combustão, atinge temperaturas muito mais elevadas do que qualquer incêndio comum. E, ainda por cima, é uma arma, um recurso típico do exército americano. No entanto, o consenso científico não concorda com esta teoria do Dr. Jones. Não só não há provas de qualquer demolição, como as provas disponíveis apontam para a queda das torres, segundo a narrativa oficial, por causa do incêndio e por causa dos danos que as colunas de sustentação das torres sofreram com o embate dos aviões. Esta teoria tem uma leitura política, porque implica uma motivação por trás de quem fez demolir as torres, mas implica também um debate científico. Os teóricos dizem estar a ser, claro, oprimidos pelo consenso. E esse consenso científico diz que eles não percebem nada nem de engenharia, nem de física, nem nenhum desses temas. O público em geral só pode confiar ou num ou no outro. Estávamos nos 30 centímetros da nossa régua, vamos passar para os 20. Esta teoria para mim é particularmente engraçada. É a teoria dos aviões trocados. Ou seja, imaginem, naquele dia, os 4 aviões que viriam a despenhar-se ou a destruir edifícios levantam voo dos seus aeroportos. A meio da sua trajetória, são substituídos por aviões falsos, pilotados remotamente. Enquanto os aviões falsos embatem nas torres e no Pentágono, os aviões verdadeiros, com os respectivos passageiros, são conduzidos até uma base militar secreta. E nesta base, os passageiros dos 4 aviões são todos aglomerados para dentro do voo 93 da United Airlines, que finalmente volta a levantar voo e é abatido sobre a Pensilvânia. E, portanto, todas as chamadas telefónicas feitas a partir dos aviões, aquelas famosas chamadas arrepiantes que nós hoje em dia ainda podemos ouvir no YouTube, tanto das hospedeiras como de familiares a ligar para a mãe, para o pai, para os filhos e a descrever o que estava a acontecer a meio do sequestro. Todas essas chamadas foram ou geradas por softwares especializados ou interpretadas por atores, com o intuito de simular que os passageiros morreram mesmo nos aviões sequestrados e estavam mesmo a bordo desses aviões.
Esta teoria não desafia propriamente a ciência, fora aquela ideia de conseguir fazer fake calls, que é bastante mais complicada do que parece, mas desafia o senso comum. Não fica claro, por exemplo, de que forma é que a troca de aviões facilita a conspiração ao invés de a tornar brutalmente mais complicada. Estamos nos 20 centímetros, vamos passar aos 10 centímetros da régua. A No Plane Theory. Segundo esta teoria, nem sequer houve aviões. Não eram verdadeiros, não eram aviões comerciais, não eram falsos, não eram nada. Eram sim mísseis teleguiados que à sua volta tinham projeções holográficas em forma de avião e, portanto, as pessoas que gravaram os acontecimentos, as testemunhas oculares, todos nós que vimos pela televisão os vídeos do 11 de setembro, estamos a olhar, na verdade, para mísseis teleguiados que têm uma espécie de casca holográfica, uma projeção tridimensional em forma de avião. Não sei muito bem o que dizer sobre esta teoria, mas há uma que é ainda mais louca e por isso coloco-a nos 0 centímetros da nossa régua da verosimilhança. É a teoria da doutora Judy Wood. Para a doutora Judy Wood, não houve aviões, não houve demolições, não houve mísseis teleguiados, não houve aviões holográficos. O que destruiu as torres foi, sim, uma forma de energia altamente concentrada e altamente poderosa, disparada a partir do espaço, tal como a Death Star do Star Wars. Eu recomendo a visita ao site da doutora Judy Wood, porque por mais absurdo que esta ideia possa parecer, ela tem palestras de várias horas, publicou um livro com centenas de páginas e é possível visitar no blog dela todos os esquemas, as medições, as fotografias, as plantas dos edifícios. Ela constrói todo um raciocínio através do qual remove qualquer dúvida sobre a sua teoria, a que chama Directed Free Energy Technology. Se lerem aquilo sem perceber absolutamente nada sobre física, sobre ciência ou sobre qualquer outra coisa, é possível que saiam de lá convencidos. Para nós que estamos de fora é muito fácil colocar os teóricos todos no mesmo saco de loucura, mas como acabámos de ver com a nossa metáfora da régua da verosimilhança, diferentes teorias da conspiração têm naturezas diferentes. Umas são mais históricas, outras são mais científicas, outras desafiam completamente qualquer senso comum. E por isso, dentro do próprio movimento, há uma grande necessidade de separar o trigo do joio. Em 2005, o James Fetzer, o tal professor de filosofia, e o tal físico Stephen Jones, de quem já falámos sobre as demolições, fundaram o grupo Scholars for 9/11 Truth, no qual iam aplicar os princípios do método científico às questões à volta da história oficial do 11 de setembro. Até aqui, tudo bem. Só que os dois fundadores zangaram-se em 2006 porque, enquanto Stephen Jones queria, na cabeça dele, seguir o método científico e efetivamente convencer o mainstream científico de que tinha havido uma demolição nas Torres Gêmeas, o Fetzer deixou-se levar por teorias que o Jones considerava absurdas. Depois de se afastar do grupo, o Stephen Jones escreveu uma carta aberta, da qual vou citar. No site dos Académicos pela Verdade do 11 de setembro, promovem-se ideias disputadas pelos cientistas especializados do grupo. Todas as tentativas de corrigir esta situação falharam. À data em que escrevo, o site continua a promover afirmações que não são suportadas pelas evidências. Por exemplo, que as demolições foram causadas por raios vindos do espaço, que foram utilizadas mini-bombas atómicas ou que nenhum avião embateu nas torres do World Trade Center, etc. Achamos que a promoção destas ideias distrai e desacredita muito do restante material que desafia a história oficial. Outro membro do grupo que apoiava o Sr. Jones, advogado de profissão, acrescenta o seguinte noutra carta aberta disponível também no site. Tirando a possibilidade de muitos dos factos e evidências por si reunidos terem alguma validade, ver o artigo The Star Wars Beams Weapons de Judy Wood e Morgan Reynolds, não é preciso ser-se um gênio para perceber que estas teorias, bem como a que defende que não houve aviões nenhuns, não tendo provas concretas que as suportem, nunca serão adotadas pelo público, que ouviu o som de explosões e viu aviões a colidirem com as torres. Estas ideias acabarão por destruir o movimento,
solidificando na opinião pública a ideia de que todos os ativistas pela verdade do 11 de setembro são loucos. Este pequeno debate entre teóricos diz muito sobre estas teorias da conspiração. Para nós, eles parecem todos igualmente loucos, igualmente enganados, mas não são loucos da mesma forma. Para eles há uma certa dignidade, um certo brio profissional nas suas atividades. É possível que não sejam malucos, perigosos, nem mentirosos, mas sim que estejam enganados. E não só enganados, mas honestamente enganados. Eles são uma espécie de David e Golias, desafiando um consenso omnipotente, e eles só querem uma oportunidade para serem ouvidos, para serem tidos em conta. Mas seria um bocadinho desonesto da minha parte representar os teóricos do 11 de setembro como cientistas e engenheiros bem intencionados. A metodologia destes teóricos, no geral, não é muito inspiradora. Para eles, a narrativa oficial é, claro, criticada, e quem acredita nela é visto como ingênuo, ignorante ou facilmente manipulável. Estas teorias da conspiração existem sempre em oposição, em reação à narrativa oficial e não como uma narrativa alternativa e construída por si mesma. Começam com uma dúvida legítima sobre um dado específico e extrapolam a partir daí, inventando motivações e justificações diferentes. Muitos dos seus argumentos começam com coisas como: quais são as probabilidades de, ou tu acreditas mesmo que, ou como é que é possível que. Um exemplo clássico é o choque do avião 77 contra o Pentágono, que, segundo os teóricos da conspiração, deixou um buraco com um diâmetro muito mais pequeno do que aquele que seria de esperar num edifício que acabou de levar com um Boeing comercial em cima. Porquê é que o buraco no Pentágono é tão pequeno? Porquê é que a queda das torres gêmeas se assemelha tanto a uma demolição controlada? Como é que é possível que os passaportes de alguns sequestradores tenham sobrevivido à explosão? Onde é que estão os destroços do voo 93 da United Airlines? Em muitas das fotografias só se vê um descampado queimado, mas sem destroços nenhuns. Porque é que o FBI se apressou a reunir todas as imagens das câmaras de vigilância nos edifícios e nas gasolineiras e nos hotéis à volta do Pentágono, minutos depois de um suposto avião ter batido com aquele edifício? É por isso que muitos teóricos parecem frustrar-nos. Nós podemos passar horas à procura de relatórios, factos, informações, entrevistas, testemunhos e evidências, mas enquanto houver um destes detalhes que resista a uma explicação, a totalidade da narrativa oficial cai por terra e a narrativa conspiratória emerge vitoriosa. Por exemplo, mesmo que o Sr. Stephen Jones tenha certo em relação à questão da demolição, vamos imaginar que um dia o consenso científico faz uma vénia ao Stephen Jones e é verdade que houve prova de demolição, isso não nos diz, por exemplo, quem procedeu à instalação dos explosivos. Quando? Não nos diz se foi o Bush ou o FBI ou a CIA. Mesmo que a questão científica da demolição fosse completamente comprovada, falta todos os outros ramos da mesma teoria da conspiração e, portanto, falta justificar ainda muito mais coisas para que uma teoria unificada, séria e que explique todos os outros fenómenos possa emergir daquele novo consenso científico. E, portanto, estes teóricos invertem o ónus da prova. É a narrativa oficial que tem de provar a sua validade total, a todos os níveis, sem margem para dúvidas, enquanto que a narrativa conspiratória é tomada como certa. O problema é que quem defende a narrativa oficial também não faz muito bem o seu trabalho de casa. Por exemplo, é muito típico que o cético goste de visitar sites de debunking em que tem uma lista de mitos sobre o 11 de setembro e depois as respectivas explicações dos especialistas facilmente digeríveis e memorizáveis e resumidas num pequeno parágrafo. E por isso tanto os teóricos da conspiração como os céticos que discutem com eles muitas vezes falam em slogans, em frases feitas, em argumentos pré-mastigados. A única diferença é que as fontes de uns são muito melhores que as fontes dos outros. Na verdade, nestas discussões, e se assistirmos a uma destas discussões ou se participarmos numa destas discussões, vamos perceber que estão a ser repetidas ideias que não são nossas, num combate que tem muito pouco de procura por uma verdade intelectual e muito de competição.
É um jogo de ping-pong de argumentos, de falácias, de links para textos que nunca vão ser lidos pelo outro lado ou vídeos que nunca serão vistos pelo nosso interlocutor. O teórico vê no cético alguém que o quer converter, entre aspas, a uma narrativa falaciosa, a uma espécie de anestesia que aceita tudo, e o cético, por sua vez, vê o teórico como alguém que o quer converter a um disparate, sendo por isso alguém a quem não vale a pena dedicar muito tempo. Enquanto um resiste a ser convencido, o outro resiste a tentar convencer. E normalmente acaba tudo em ofensas, gritaria e discussões. Ambos treinam o outro para um facto muito simples: não vale a pena mudar de abordagem. E neste sentido, na minha opinião, as teorias da conspiração do 11 de setembro são, de facto, as filhas perfeitas da era da internet. Ainda sobre esta relação entre céticos e teóricos. Se nós pedirmos aos teóricos que acreditem na narrativa oficial, então vamos experimentar fazer o exercício contrário. Tentemos acreditar na narrativa conspirativa, na narrativa alternativa. Se tivéssemos de deduzir a partir dos dados que temos e correndo o risco de imaginar a intenção dos conspiradores, como é que nós planearíamos o 11 de setembro? Por exemplo, voltando à questão que tem sido um exemplo recorrente. Se as torres não caíam sem uma demolição, por que é que não as assumimos como parte do atentado? Por exemplo, em 1993, uma bomba foi colocada pela Al-Qaeda no World Trade Center com a tentativa de demolir a Torre Norte. Por que não usar este precedente? A Al-Qaeda tentou demolir as torres uma segunda vez, a diferença é que agora foi bem sucedida. E levanta ainda outra questão: porquê é que não chega simplesmente 2 aviões a embaterem nas torres, matarem todas aquelas pessoas e as torres ficarem todas destruídas? Era preciso que as torres caíssem? Será que sem a queda das torres a opinião pública não reagiria da forma pretendida? Se foi possível desviar um avião para embater em 2 torres, por que não atacar o Pentágono da mesma maneira? Por que recorrer a um míssil? Isto obriga a uma manipulação complexa de vídeos, áudios, testemunhos oculares e à invenção e colocação do ADN de 184 vítimas mortais nos destroços do Pentágono. Se o voo 93 da United Airlines foi sequestrado ou desviado, por que fingir que se despenhou? Por que não despenhá-lo mesmo? Se a ideia era invadir o Iraque e o Afeganistão, por que escolher 19 sequestradores, 15 dos quais eram sauditas, 2 dos quais dos Emirados Árabes, um do Líbano e outro do Egito, e sem qualquer relação ao governo e ao regime de Saddam Hussein? Se de facto é impossível fazer chamadas telefónicas a grandes altitudes, por que criar chamadas falsas com atores e softwares de manipulação de voz, em vez de assumir que não há chamadas nenhumas e, portanto, os passageiros não puderam despedir-se das suas famílias? Podíamos continuar nisto muito mais tempo. A questão é que a conspiração levanta ainda mais problemas e questões do que aquelas que resolve. Um observador de boa fé que esteja de facto a tentar comparar a narrativa oficial, com todas as suas omissões, contradições, factos inexplicados, mas que depois olhe para a narrativa apresentada pelos teóricos, não fica muito impressionado. Todos os aspectos desta conspiração, se tiver acontecido como é proposto, podiam ter sido postos em prática com muito maior eficácia, com menor complexidade, com muito menor margem de erro e, acima de tudo, sem deixar pontas soltas passíveis de serem desmascaradas pelos teóricos da conspiração mais atentos. E isto traz-nos de volta ao tema da verosimilhança, da plausibilidade, das probabilidades. No fundo, a parte mais implausível da história do 11 de setembro não é nenhuma destas teorias, nem tanta explicação oficial para o que aconteceu naquela manhã. É o que aconteceu antes. Afinal, os Estados Unidos sabiam ou não que um atentado se aproximava? A resposta é sim. E não provém de nenhuma teoria da conspiração, mas sim da própria história oficial. Em 1995, um agente do FBI chamado John O'Neill começa a liderar a secção de combate ao terrorismo do FBI. Ajuda, por exemplo, a prender o Ramzi Youssef, um dos organizadores do tal atentado bombista em 1993 no World Trade Center, e nos anos seguintes dedica-se a perseguir o terrorismo islâmico e, em particular, a Al-Qaeda.
Em 1998, foca-se especificamente em Bin Laden e lidera as investigações de vários atentados terroristas do seu grupo. Por exemplo, o USS Cole, um navio da Marinha Americana no Iêmen. Ao longo destes anos, nasce uma relação muito conflituosa entre o FBI e a CIA. Todos eles andavam à procura de terroristas e a tentar desmantelar a Al-Qaeda e outras redes semelhantes. Enquanto o FBI era responsável por investigações dentro dos Estados Unidos, a CIA funcionava a nível internacional. O problema é que as duas instituições estavam constantemente em choque, em competição. Era muito típico, por exemplo, não cruzar informação relevante sobre suspeitos importantes. E por isso foi perfeitamente possível, por exemplo, antes do 11 de setembro, que indivíduos que a CIA sabia terem tido reuniões com líderes da Al-Qaeda terem entrado nos Estados Unidos e terem andado pelos Estados Unidos livremente porque o FBI não tinha acesso a essa informação. É por isso que estes 19 sequestradores entre 2000 e 2001, alguns dos quais nem sequer falavam inglês, não só conseguiram obter visas para entrar nos Estados Unidos, como viveram nos Estados Unidos, tiveram aulas de voo nos Estados Unidos e ninguém naquelas instituições deu por isso. No entanto, o tal John O'Neill, que de acordo com as suas investigações e com os interrogatórios que ia fazendo, sabia perfeitamente que algo muito grave se aproximava, tentou alertar os seus superiores constantemente para a grande probabilidade da Al-Qaeda vir a atacar nos Estados Unidos e, em particular, em Nova Iorque. Só que a pirraça interdepartamental entre a CIA e o FBI levou a certos blind spots e nem o próprio O'Neill conseguiu juntar todas as peças. Elas estavam lá, eram espalhadas por vários escritórios e departamentos. Finalmente, a relação conflituosa do O'Neill com os seus superiores culminou numa situação completamente absurda. O O'Neill perdeu, durante algumas horas e por acidente, uma mala com documentos confidenciais. Quando soube que a imprensa descobrira o seu deslize, decidiu afastar-se do FBI e aceitar um trabalho no setor privado. Mais especificamente, o John O'Neill tornou-se o diretor de segurança do símbolo económico da cidade de Nova Iorque, o World Trade Center. O seu primeiro dia de trabalho foi a 23 de agosto de 2001. 3 semanas depois, a 11 de setembro, John O'Neill foi visto pela última vez durante a evacuação da Torre Norte. Não saiu a tempo. O seu corpo foi descoberto 11 dias depois, no meio dos escombros. Desde então, o John O'Neill tornou-se protagonista de biografias, peças jornalísticas e séries televisivas. Eu recomendo, por exemplo, o livro do Lawrence Wright, A Torre do Desassossego, em inglês The Looming Tower, ou então The 11th Day, de Robin Swan e Anthony Summers. Ambos os livros fazem uma descrição fascinante desta constante batatada entre a CIA e o FBI, de como todos estes alertas foram ignorados. O John O'Neill não é apenas visto como um herói à americana, corajoso e patriota, também, não é? Sabemos que os americanos são um bocadinho assim, mas o que nos interessa na sua história é a tragédia de ter morrido às mãos dos terroristas que tentara combater sem sucesso. A história do O'Neill e a mesquinhez e a incompetência das organizações que o rodearam são um bom antídoto contra as teorias da conspiração, na medida em que nos lembram do velho clichê de que a verdade é sempre mais estranha que a ficção. A história não é feita de conspirações meticulosas e cuidadas, mas sim de acontecimentos caóticos, inexplicáveis, que parecem fugir ao senso comum. Quando ouvirem alguém queixar-se que a história oficial não faz sentido porque tem demasiadas ironias ou coincidências inexplicáveis, lembrem-lhes da história do homem que tentou, sem sucesso, capturar o Bin Laden e acabou por morrer no 11 de setembro. Quais são as probabilidades disso acontecer? Até à próxima.